apresentar aqui. Tá. Bom dia, Luana. Ingrid. Tá. Agora já temos bastante gente, muitos alunos. Vamos então. Só um momentinho que está entrando alunos ainda, tá, pessoal? Tá. Vamos lá, então. Bom, nosso tema de conversa de hoje é basicamente uma sequência da nossa aula anterior. Hoje nós trabalhamos biologia do desenvolvimento. E hoje nós vamos ver, então, algo que está intimamente conectado àquilo, que são os processos reprodutivos que nós encontramos nos animais, tá? Então, o título da nossa aula é Reprodução e Ciclos de Vida, né? Bom, a reprodução é um processo inerente à vida. Uma das características da vida é a capacidade de gerar descendência, e praticamente todos os seres vivos, não apenas, isso não vale apenas para a zoologia, todos os seres vivos têm essa capacidade de reprodução, né, usando naturalmente diferentes estratégias, diferentes processos, mas é algo inerente aos seres vivos, né? Bom, agora, como ocorre essa reprodução, as etapas envolvidas nesse processo, as estratégias envolvidas nesse processo vão ser muito diferentes, né, conforme o grupo taxonômico considerado, né? Então, nos diferentes filos animais, nós teremos diferentes estratégias de reprodução, processos reprodutivos, né? Então, no que vai basear essa diferença, né? Então, isso vai depender muito das condições ambientais, ou seja, a gente tem usualmente uma sazonalidade. O que isso significa? Que o processo reprodutivo ele vai ser mais comum, né, e às vezes limitado, inclusive, a determinadas estações do ano, por questões de temperatura, de fotoperíodo, né? Vai depender também do hábitat, né? O que é o hábitat, né? O que é a diferença entre hábitat e hábito,
que nós já discutimos, né? Então, o habitat é onde esse organismo habita, o tipo de ambiente, se é um ambiente terrestre, um ambiente aquático, o hábito de vida desse organismo, seria um organismo plantônico, bentônico, pelágico. Então, todos esses fatores são importantes para determinar como, quando, de que forma haverá reprodução. Aqui nesses slides, a gente vê, por exemplo, o exemplo de um grupo de cordados, né, dos anfíbios, onde se vê diferentes etapas do processo de desenvolvimento, uma reprodução que envolve, portanto, uma metamorfose. O mesmo nós vemos na direita, aqui com insetos afídeos, onde nós temos uma reprodução um pouco mais complexa, nós temos uma reprodução em parte do ciclo que pode ser sexuada, uma reprodução em outra etapa do ciclo que pode ser assexuada, né? O que vai determinar isso? Questões de ambiente, muitas vezes. O animal ele pode ter um tipo de reprodução sob determinadas condições e mudar sua reprodução em outro. Para alguns grupos, isso ocorre. Para outros, não. No caso dos cordados, os modelos de reprodução são um pouco mais conservativos, melhor dizendo. Não tem uma variabilidade tão grande assim. Tá? Então, isso só para ilustrar como esse tema é variável, é dinâmico dentro do reino animal. E nós podemos dizer que nós temos basicamente dois grandes padrões, dois grandes tipos de reprodução. Aquela reprodução em que nós temos recombinação de material genético, troca de material genético, né, como queiram, que é o nome que é o que define uma reprodução sexuada. Né? Então, em biologia, sexo refere-se à troca, permuta de material genético entre dois indivíduos. Tá? Isso, então, caracteriza uma reprodução sexuada. Na sexuada, nós não temos uma recombinação de material genético. O organismo ele vai gerar uma descendência, mas não necessariamente nesse processo haverá recombinação de material genético. Tá? Então, outros conceitos importantes nós temos em mente ainda nesse slide aqui, é que os gametas são produzidos por glândulas específicas para esse propósito, né, que nós chamamos de gônadas ou glândulas sexuais. E esses gametas, em geral, eles têm metade do material genético dos organismos parentais. Né, são, portanto, haploides. Né? E, subsequentemente, através da cariogamia, o que é a cariogamia? É a fusão desses gametas masculinos e femininos que darão origem, então, a uma célula-ovo, né, ou chamada também de zigoto, que vai reunir novamente o número de cromossomos original da espécie. Né? Será, portanto, um zigoto diploide. Tá? Então, da fusão desses gametas haploides, teremos um zigoto diploide. Tá? Então, são conceitos importantes nós lembrarmos, né? Certamente vocês já viram isso aí no ensino médio, mas é importante revisarmos para as nossas aulas. Né? Bom, em termos de reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução em que há troca de material genético, tá? Nós podemos ter organismos que são dioicos. Né? O que são organismos dioicos? São aquelas espécies em que nós temos machos e fêmeas distintos. Tá? Uma outra forma de se referir a isso aí são organismos gonocorísticos. Tá? Então, um organismo gonocorístico é o mesmo que dioico. Tá? É aquela espécie que tem machos e fêmeas em indivíduos separados, distintos. Né? Como a nossa espécie, por exemplo, como a maioria dos cordados, né, eles são dioicos, são gonocorísticos. Tá? Em contraposição, há também algumas espécies em que nós temos a genitália masculina e genitália feminina no mesmo organismo. Né? São organismos monóicos, né? Ou seja, aquilo que a gente chama popularmente também de hermafrodita. Né? Então, nesse tipo de organismo, nós temos os dois aparelhos reprodutores funcionais no mesmo indivíduo. Tá? Então, é importante conhecer esses termos. Né? O dioico é o mesmo que gonocorístico, e um organismo monóico é o mesmo que hermafrodita. Tá? Bom, em termos de hermafroditismo, né, pode ocorrer dois padrões, pessoal, né? O chamado hermafroditismo simultâneo, né, e o hermafroditismo sequencial. Tá? O que eles diferem? Num hermafroditismo simultâneo,
né? O adulto ele vai produzir gametas masculinos e femininos, né? Eles podem se intercruzar, ser autofecundantes, ou seja, a produção de gametas dos dois tipos ocorre ao mesmo tempo nesse indivíduo hermafrodita. Tá? Em outros casos, não. Nós temos que, embora o organismo seja hermafrodita, ele primeiro pode produzir um tipo de gameta e depois outro. Né? Então, por exemplo, pode ocorrer a protandria ou a protogenia. Tá? Então, no caso da protandria, ele vai produzir inicialmente gametas masculinos, né? Proto, primeiro, andria, andros, né, de masculino, só lembrar do androceu das flores, né? E a protogenia é no caso em que o organismo vai produzir primeiramente gametas femininos. Tá? Então, isso aí são os tipos de hermafroditismo sequencial, tá? Em que não há produção simultânea dos dois tipos de gameta. Ok? Bom, os gametas masculinos, né, eles são substancialmente diferentes dos gametas femininos no reino animal. Usualmente, um gameta masculino ele é mais abundante, são produzidos em grande quantidade, usualmente. Né? São móveis, né? São basicamente um sistema de locomoção, de propulsão de um material genético localizado na cabeça, né, do espermatozoide. Tá? Então, ele é basicamente estruturado como uma estrutura móvel que vai levar esse material genético até a célula reprodutora feminina, que usualmente é imóvel, ela é estática. Tá? Usualmente, biologia é eivado de exceções. Né? Toda regra biológica tem pelo menos uma exceção e às vezes muitas. Tá? Então, usualmente, os gametas masculinos são móveis e muito abundantes. Tá? Então, aqui nessa figura, vocês podem ter uma ideia de uma série de morfologias de gametas masculinos que nós encontramos no reino animal. Né? Em alguns casos também no reino vegetal, aqui apenas mostrados como exemplo, né? O que a gente tem no caso de uma samambaia, de um protista, né? Mas os demais aqui são gametas masculinos, né, de diferentes espécies. Temos aqui muitos com o mesmo padrão, de um grande flagelo, né, e a cabeça, onde está o material genético, né, no caso aqui do gameta masculino do homem, do ouriço do mar, né, do hamster, uma salamandra. Então, há muitas similaridades, alguns casos com dois flagelos, né? E em alguns casos também nós vemos gametas masculinos que não possuem flagelos, né? No caso aqui da lombriga, né, esse organismo não possui flagelo. Né? Por que seria isso? Uma boa pergunta. Né? Talvez por conta do hábito parasitário, isso vai implicar no modelo de reprodução, né? Na ausência de necessidade de uma mobilidade por parte do gameta, enfim. Mas o importante é termos em mente que existe diferentes morfologias de gametas, né? E diferentes estratégias reprodutivas também vão implicar em diferentes morfologias desses gametas. Né? No caso aqui, eu falei que usualmente os gametas são muito abundantes, né? Mas há casos em que o sistema reprodutor masculino ele é altamente especializado para depositar em loco, né, um gameta. Ele vai assegurar a fecundação da célula reprodutora feminina. Nesses casos, não precisaria ter uma grande quantidade de gametas, né? Esse pequeno crustáceo aqui, por exemplo, no ostracoide, nós teremos uma vesícula seminal que vai produzir pouquíssimos gametas e vai liberar apenas um espermatozoide por ejaculação, né, no processo de reprodução. Por que apenas um? Porque esse espermatozoide ele vai ser assegurado que ele vai ser assegurado que ele estará colocado diretamente em contato com o gameta feminino. E isso então dispensa a necessidade de uma grande quantidade de gametas, né, que é um consumo, tem um custo energético muito grande para o animal. Né? Então, dependendo da estratégia de vida, do hábito, do hábitat, né, todas aquelas coisas que eu falei anteriormente, as estratégias de reprodução também vão mudar, vão ser adaptadas a esse contexto. Né? Bom, então, usualmente as trocas gaméticas entre os indivíduos é feita através de cópula, no caso de reproduções sexuadas, né? A gente vai ter aqui a cópula, né, que é o contato físico entre o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Aqui a gente tem à direita, no caso,
dos insetos, né? Insetos hemípteros, copulandos, percevejos, né? Sugadores de plantas. Aqui a gente tem no caso dos golfinhos, né? A gente pode ver aqui, ó, dois indivíduos em cópula, né? Aqui a gente pode ver o contato, né, entre os dois indivíduos. Então, estratégias de cópula, forma de cópula também vão ser muito variáveis conforme o ambiente em que os animais vivem, né? No caso, no organismo aquático, nós temos um padrão de comportamento reprodutivo. Em organismos terrestres, o comportamento reprodutivo será outro, né? Tanto de cópula quanto de corte. Processo de encontrar, localizar um parceiro reprodutivo, tudo isso vai ser muito diferenciado conforme o ambiente de vida desses organismos, né? Então, cópula pode existir tanto em animais de reprodução sexuada, dioico, né, quanto em animais monóicos. A gente pode ver aqui, no caso das tartarugas, né, em cópula, né, macho e fêmea, e aqui dois indivíduos hermafroditas também em cópula. Né? Apesar de serem hermafroditas, eles não necessariamente o animal hermafrodita ele se autofecunda. Muitas vezes ele precisa fecundar um outro indivíduo, um outro espécime daquela espécie, né, para fazer a reprodução. O hélix, né, famoso caracol de jardim, ele é um exemplo clássico, né, de organismo hermafrodita em que existe essa cópula. Muitos de vocês possivelmente já tenham visto essa cena, né, quem gosta de mexer em horta e jardim, encontrar esses animais juntos aí em cópula, né, que é uma cópula muito longa, muito demorada, né, e fácil de ser observada. Tá? Típica, então, de organismos hermafroditas. Né? Aqui também um outro exemplo, né, de anelídeos terrestres, das minhocas. A gente tem aqui o aparelho reprodutor masculino e feminino nos dois indivíduos, mas eles não se autofecundam, né? Há necessidade de uma cópula. Né? Então, aqui é um outro exemplo clássico de hermafroditas em cópula. Né? Em alguns casos, pessoal, nós vemos uma diferença morfológica muito grande entre o organismo masculino e o feminino. Tá? Essa diferença, ela tem um nome muito, como tudo em biologia, né? Ela também vai ter uma denominação. Nós chamamos isso de dimorfismo sexual. Tá? Então, conceitualmente, o que é um dimorfismo sexual? Tá? É aquela diferença morfológica que vai existir entre o macho e a fêmea de uma determinada espécie. Em algumas espécies isso não ocorre, a gente não consegue distinguir externamente, né, o macho da fêmea. Em outras, isso é bem patente, bem fácil de ser observado. Né? Aqui nós temos um exemplo clássico das lombrigas. Né? Temos aqui a fêmea, além dela ser um pouco mais robusta, um pouco mais corpo mais desenvolvido do que o macho, podemos observar que em uma das extremidades do corpo do macho há essa estrutura aqui, ó, forma de gancho, que ela auxilia na cópula, né, para manter a fêmea presa, né, para efetuar, então, a troca de material genético. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico de dimorfismo sexual. Né? A região posterior do macho vai ser diferente morfologicamente da fêmea. E, usualmente, também nós temos uma diferença de tamanho. As fêmeas, usualmente, são maiores por conta do fato de muitas fêmeas armazenarem dentro de si uma massa de ovos muito grande ou incubarem os filhotes dentro do corpo. Isso, então, requer uma massa corporal maior, um tamanho, uma massa não, mas um volume de corpo maior para executar essa atividade. Tá? Então, é isso que nós damos o nome de dimorfismo sexual. Certo? Existem diversas espécies, muitas espécies são dimórficas sexualmente. Aqui tem um exemplo clássico do Schistosoma mansoni, né? Um causador da esquistossomose, da barriga d'água. É um plateuminto, um parente das planárias, das tênias. E aqui nós temos um dimorfismo muito conspícuo. Né? Esse indivíduo aqui, por exemplo, ó, bom, primeiramente, aqui nós temos dois indivíduos. Tá? Esse indivíduo aqui, ó, mais volumoso externamente, é o macho. Tá? E esse indivíduo aqui, que ele é maior, ele é mais comprido, tá? Mas está enrolado, muitas vezes, dentro do corpo do macho, é a fêmea. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico de dimorfismo sexual. Tá? Embora a fêmea seja bem maior, bem mais alongada, ela fica encolhida, né, e dobrada, a parte do corpo dobrada, e alojada dentro do
corpo do macho que se dobra sobre ela, tá? Um exemplo bem típico de dimorfismo sexual em plateumintos, né? Um outro exemplo mais conspícuo, mais fácil de ver, né, quando vocês derem uma caminhada aqui pelo estuário, pela praia, né, especialmente aqui onde o pessoal pesca muito, ali com as tarrafas, ou limpa as redes, é muito comum encontrarmos, né, ciris, né, como esses aqui que estão demonstrados na figura. Observem na parte ventral deles, vocês vão ver prontamente, né, uma diferença bem nítida nessa porção aqui, tá, do corpo, né? O indivíduo fêmea tem essa porção mais alargada, né? E o indivíduo macho, ela é mais estreita e mais acuminada. Tá? Então, um exemplo bem fácil de ver, de distinguir macho e fêmea de siri azul, né, que nós temos aqui no nosso estuário e no nosso litoral, é através da região ventral. Tá? Então, um exemplo bem típico de dimorfismo sexual que vocês podem colocar em prática num passeio pela Barra. É. Os pardais também, né, um típico habitante aqui do nosso ambiente urbano, né, tem um dimorfismo sexual muito grande, né, o macho tem uma coloração bem diferente, inclusive uma mancha escura aqui no peito, né, a fêmea tem uma coloração mais discreta. Esse, inclusive, é um padrão muito comum em aves, né, a coloração da fêmea é muito mais discreta que a do macho, né. Em algumas espécies, conseguimos ver algumas estruturas, como esses dentes mais desenvolvidos, né? Em alguns cetáceos, a presença de chifres, né? Em alguns cervídeos, né? Aqui, por exemplo, os chifres são ou exclusivos ou muito mais desenvolvidos nos machos do que nas fêmeas, né? Então, são exemplos bem marcantes de dimorfismo sexual, né? Bem, o sexo, ele é usualmente determinado no momento da singamia, né? Uma vez que os gametas se unem para formar um zigoto, nós temos ali já o processo de determinação sexual. Mas, em alguns casos, isso não é tão simples assim, né? Nós temos vários exemplos na natureza de determinação ambiental do sexo, né? O que significa isso? Isso significa que o sexo do organismo ele não vai ser determinado exclusivamente no momento da singamia, né, ou da cariogamia, tá, que é a mesma coisa, a junção do gameta feminino e do gameta masculino. Um exemplo bem marcante disso é desse equiuro. Esse filo equiura é um pequeno filo de animais marinhos, de pequenos animais marinhos. Tá? Esses equiuras, pessoal, a larva, conforme o local em que ela se depositar, ela pode tornar-se ou uma fêmea ou um macho, né? Se ela deposita-se num ambiente, ela torna-se uma fêmea, e se ela deposita-se dentro do corpo da fêmea, ela vai tornar-se um macho, né? Então, é um exemplo bem interessante de determinação ambiental do sexo, né? Onde o fato do animal ser macho ou fêmea vai depender do ambiente em que ele está, não apenas da sua carga genética, da sua bagagem genética, né? Cromossômica, melhor dizendo. Tá? Então, a bonélia é um exemplo bem característico disso, né? E outros fatores interessantes também de nós considerarmos em termos de reprodução é a influência do ambiente, né, no sexo, né, a determinação ambiental no sexo de tartarugas, né? Tartarugas e alguns outros répteis são muito influenciados pela temperatura. Então, aqui a gente tem exemplo, né, de 3 espécies de tartarugas, né? Essa aqui é uma tartaruga marinha, careta, e essas são tartarugas bucícolas, mas em todas elas se observa que quanto maior a temperatura da água, melhor dizendo, a temperatura do ambiente terrestre em que foram depositados os ovos, né, a incidência de fêmeas é maior, né? Então, ou seja, a temperatura, o ambiente, ele vai determinar, ou pelo menos influenciar muito a proporção sexual. Então, a gente pode dizer, elencar isso aqui como um outro exemplo de influência ambiental na determinação do sexo, tá? Do indivíduo.
Outros exemplos também existem, né? Como eu falei, há vários. Esse molusco aqui, o crepídula, né, que tem o epíteto específico, né, fornicata, né, pelo fato de estarem sempre um em cima do outro aqui, amontoados. O local onde depositar, onde a larva se depositará também vai determinar o sexo do animal, se ele será um macho ou fêmea, né? Então, um exemplo bem marcante também de determinação ambiental do sexo. Tá? Mas nós também podemos ter, em alguns casos, sexo, ou seja, troca de material genético independente de cópula. A gente, por exemplo, temos muitos casos de corais, muitas espécies de corais, em que há um enxameamento de gametas na água. Eles liberam uma grande quantidade de gametas, e esses gametas eles vão se unir aleatoriamente na água, vão se juntar, né, fazer a singamia, a cariogamia, e dar início ao desenvolvimento da forma larval e, subsequentemente, do indivíduo adulto, após essa larva se depositar. Entretanto, haverá reprodução, troca de material genético, junção de gametas, né, provenientes de diferentes indivíduos, entretanto, sem cópula. Né? É um sexo onde não há cópula, ou seja, há uma troca de material genético, uma recombinação genética, sem a presença de uma cópula. Tá? Então, um exemplo bem interessante aí é dado pelos corais. Né? Bom, então vejam, né, que existe uma série de processos, de estratégias de reprodução que foram surgindo, foram se desenvolvendo, se modificando ao longo desses 3,6 bilhões de anos da história da vida no planeta, né? E o processo de reprodução, ele pode também ser caracterizado, ser classificado conforme a frequência com que ele ocorrerá. Nós podemos dizer que nós temos indivíduos semélparos, né, e indivíduos heteróparos. Né? O que é um indivíduo semélparo? Tá? Algumas espécies animais, pessoal, elas têm apenas um único evento reprodutivo na vida. Né? O animal, ele nasce, se desenvolve, cresce, né? E num determinado momento ele encontra um parceiro, se reproduz e morre. Tá? Ou seja, há um único evento reprodutivo na vida. Esse tipo de organismo nós chamamos de semélparo. Tá? Então, a semeoparidade é esse fenômeno em que o organismo se reproduz uma única vez na vida e, após isso, ele morre. Isso é muito comum em insetos. Né? Isso também ocorre, é o exemplo clássico do salmão, né? Aqueles clássicos, acho que todo mundo já assistiu aqueles célebres documentários que um salmão ele sai do mar, migra, sobe as corredeiras, né, para se reproduzir, chegando lá, desovando, ele vai morrer, terminar o ciclo de vida dele e vai então voltar a tornar-se-á matéria morta, né, voltar a ser ciclado na natureza como matéria orgânica apenas, né? Cumpriu o seu objetivo de vida, que era a reprodução, né? Por outro lado, nós temos animais que têm um outro comportamento reprodutivo, são os animais heteróparos. Né? Então, o que são os heteróparos, gente? Heteróparos são aquelas espécies que têm, ao longo da vida, uma série de ciclos reprodutivos. Né? Tem ciclos sazonais de reprodução, em que vai ocorrer todo aquele processo de corte, de encontro de um parceiro, de cópula, de reprodução, cuidado parental, e assim sucessivamente, né, ao longo de vários eventos na vida. Quantos serão? Depende da longevidade da espécie. Né? Alguns mamíferos podem se reproduzir várias vezes, aves. Né? Então, esse comportamento heteróparo vai depender também da longevidade do organismo, de toda a estratégia de vida, de adaptação que ele tem. Tá? E esses são, então, os dois padrões de reprodução quanto à frequência que nós encontramos no reino animal. Organismos semélparos e organismos heteróparos. Tá? Então, aqui, por exemplo, temos uma série alguns poucos exemplos aqui de animais, né, que têm comportamentos reprodutivos distintos, né? Então, por exemplo, aqui uma tartaruga, né, ela é um organismo heteróparo, né? Ela vai se reproduzir várias vezes ao longo da vida, né? E aqui algumas espécies que têm um único processo reprodutivo,
né, os lepidópteros, as borboletas, salmão, como eu já falei, né? Esse organismo aqui, muito comum no final de verão, acho que todos vocês já viram, né? Especialmente aqui no litoral, ele é muito comum, as siriruias ou as efemerópteras, né? Elas têm, são utilizadas, né, como são animais que ilustram bem esse processo de reprodução, um único ciclo reprodutivo. Ela passa a maior parte da vida dela como uma forma larval e vive poucas horas, reproduz e depois morre, né? Então, é um outro padrão reprodutivo, né? Bom, dentro do universo das reproduções assexuadas, né, nós temos uma diversidade de formas, de estratégias também, né, desde as mais simples, como a gente conhece, das planárias, né, que são reproduções por fissão, né, ou seja, uma parte do corpo no animal. Aqui é um experimento, né, esse animal foi cortado em laboratório, né, mas cada parte do organismo se regenera e dá origem a um outro indivíduo, mas esse processo também pode ocorrer naturalmente, né, quer seja por um trauma de predação ou uma fissão mesmo longitudinal no corpo do animal, vai dar origem a dois indivíduos iguais, né? O brotamento também, que a gente encontra em alguns organismos, como às vezes alguns poríferos, né, alguns quinidários, alguns briozoários, né, são grupos que vocês verão ao longo do tempo nas disciplinas. Eles têm esse padrão de reprodução assexuada por brotamento, né? E um padrão de reprodução assexuada bem interessante, pessoal, é chamada partenogênese, né? O que é partenogênese? Partenogênese é aquela capacidade que alguns animais têm de se reproduzir sem a presença de fecundação, né? Ou seja, embora possam existir organismos machos e fêmeas naquela espécie, tá? A fêmea ela é capaz de produzir em algumas etapas do ciclo, em algumas condições ambientais, um ovo diploide, tá? Que ele é capaz de desenvolver no novo indivíduo sem que haja participação do gameta masculino. Tá? Então, isso aí é a partenogênese. Tá? Ou seja, a gente pode defini-la como uma forma de reprodução, como está aqui no slide, né? Assexuada, na qual um novo indivíduo se desenvolve a partir de um óvulo, né, não fecundado. Tá? Esses animais aqui, ó, esses cladóceros, pequenos crustáceos, típicos de água doce, né, muito comuns de água doce, são organismos microscópicos e plantônicos, têm esse padrão de reprodução. Outros microcrustáceos também apresentam esse padrão muito comum, né? E às vezes pode haver reprodução sexuada sob determinadas condições ambientais e partenogenética em outras condições, né? Uma outra variante também dos processos de reprodução em organismos dioicos, né, onde a gente tem machos, fêmeas, né, é o exemplo das abelhas, né? A gente pode ver, então, aqui, ó, no caso da rainha, né, que é a fêmea fértil, alguns gametas dela, por partenogênese, podem produzir um indivíduo haploide, né, um zangão, tá? N, né, vai ser haploide, mas vai ser um indivíduo independente. No caso de haver fecundação, nós teremos então indivíduos diploides, né? Conforme a ingesta, né, de uma substância chamada geleia real, esse indivíduo vai dar origem a uma nova rainha. Não havendo essa ingesta, aquele indivíduo vai ser uma operária, né? Então, o que nós observamos aqui? Uma combinação de fatores genéticos com fatores ambientais na determinação das características do indivíduo, né? Conforme o que ele comer, ele poderá ser isto ou isto. Conforme haja fecundação ou não, ele pode tornar-se um zangão, né? Então, vejam como as coisas não são muito lineares, muito simples, né? Tem uma série de variantes desse processo reprodutivo, né? Os briozoários, como eu falei anteriormente, né, são esses organismos microscópicos aqui, em que nós vemos a expansão, o aumento das colônias por brotamento, né? Aqui a gente tem uma ampliação, né, em microscopia eletrônica de varredura,
conseguimos ver aqui, ó, uma parte de uma colônia de uma outra espécie, né, que é diferente dessa, né? Então, essa imagem aqui em neve, ela ilustra bem a disposição, né, dessa série de câmaras, com essa abertura, para onde saem aqui esses cílios, né, para filtração da água. Então, esses animais aqui vivem numa colônia que dá para o brotamento. Isso aqui é muito comum de vermos quem também caminha pela praia e observa as coisas. A gente encontra em muito do lixo marinho, né, pedaços de madeira, plástico, conchas. Às vezes nós vemos uma crosta, né, do material, parece uma pequena rede calcária, né, incrustante na superfície de alguns materiais desses, né, que são briozoários. Tá? É bem comum se encontrar aqui na praia. Tá? Bom, com relação aos ciclos de vida, né, todo organismo vai ter um ciclo de vida. Pode ser longo, pode ser de dias, meses, anos, décadas, né, e alguns ciclos até mais curtos, né, de horas apenas. Tá? Mas dentro desse ciclo, dentro desses diferentes tipos de ciclos, né, nós podemos encontrar padrões que são de desenvolvimento indireto, né, ou desenvolvimento direto. Tá? Então, esse desenvolvimento direto é aquele que nós não teremos uma mudança de forma, né, e muitas vezes de hábitat ao longo do desenvolvimento. Né? O animal vai ter, como o nome diz, um desenvolvimento muito parecido, um simples aumento de tamanho, muitas vezes. Tá? E o indireto, né, a gente vai ter uma mudança, às vezes, não apenas de forma, de morfologia, como também de hábitat. O animal ele pode viver parte do ciclo de vida dele num ambiente e parte em outro. Né? É o que nós damos o nome de metamorfose. Tá? Então, existem vários padrões de metamorfose, né, de mudanças morfológicas, né, que podem mudar, na qual vão mudar não apenas o formato do corpo, como também o local em que o animal vive e o seu hábito de vida também. Né? Então, um exemplo clássico assim, de desenvolvimento direto, né, além do nosso próprio desenvolvimento, da nossa própria espécie, a maioria dos cordados, né, uma grande parte deles vai ter um desenvolvimento direto, né, especialmente os mamíferos, as aves também, né, desde um processo de fecundação, né, vai ocorrer então o desenvolvimento embrionário, né, e isso aqui exemplifica bem o que nós denominamos de desenvolvimento direto. Né? Em outros casos aqui, nós vamos ter uma mudança de forma, né, e às vezes de hábitat. Né? No caso aqui dos anuros, anfíbios anuros, né, as fases iniciais do ciclo de vida serão um ambiente aquático, e o organismo vai mudando morfologicamente e ecologicamente também. Ele vai passando por uma mudança de forma, de tamanho, né, um aspecto quase de peixe, para a aquisição de membros, primeiro os posteriores, depois os anteriores, e gradativamente ele vai colonizando o ambiente terrestre. Né? Um outro exemplo que nós já vimos também, dos equinodermos, em que temos essa metamorfose, né? Ou seja, uma mudança de forma, de tamanho, e o animal passa, né, de uma fase plantônica, como a fase larval plantônica, para uma fase adulta bentônica, ou seja, uma mudança de hábito também. Né? O hábitat é o mesmo, marinho, né, aquático, marinho, mas o hábito passa de plantônico para bentônico ao longo da ontogenia. Certo? Em alguns casos também nós vemos variantes, né, no caso dos insetos, por exemplo, né, ilustram bem isso aí. Nós temos vários padrões de metamorfose, né? Ou seja, há casos em que não há uma mudança conspícua de forma, a gente pode até dizer que não há uma metamorfose stricto sensu, né, no caso de alguns insetos, como esses ametábulos, né, a famosa traça, né, consumidora de papel, de livros, é um exemplo disso. Ela vai se desenvolvendo ao longo da ontogenia, mas a mudança morfológica ela é muito pequena. Basicamente, é uma mudança de tamanho, né, nesses ametábulos. Tá? Em alguns casos, a gente tem os organismos chamados de hemimetábolos, né? Os exemplos clássicos são esses percevejos, né? Pragas agrícolas, muitas vezes,
tem aparelho bucal adaptado para sugar a seiva de plantas, podem causar uma série de problemas também agrícolas. E alguns animais desses, inclusive, são vetores de parasitoses, né, em mamíferos, como a doença de Chagas. Enfim, um exemplo clássico, então, de hemimetábolo, né, a gente tem um gradiente, então, de mudanças morfológicas já mais conspícuo, né, a gente tem a fase de ovo, a fase de ninfas, né, e os adultos. Né? E aqueles animais que têm uma mudança, os animais, os insetos, digo, tem uma mudança bastante grande de morfologia ao longo da ontogenia, né, que nós chamamos de holometábolos, ou seja, uma metamorfose completa, né, que vai envolver larva, pupa, né, e o adulto. Né? Então, desde a fase de ovo, no caso de uma borboleta, né, que o ovo vai eclodir, uma lagarta que vai crescendo, né, vai mudando de tamanho conforme come, uma determinada fase da vida, ela vai tornar-se uma crisálida, vai virar uma pupa, né, e o desenvolvimento continuará até chegar numa fase adulta. Então, mudança de forma muito grande, né, desde a fase larval até o adulto, né, incomparavelmente diferente daquilo que nós vimos nos demais exemplos ali dos ametábolos e dos hemimetábolos. Tá? O mesmo ocorre com os odonatos, né, esses insetos aquáticos, em que nós temos também uma fase aquática, uma fase larval aquática, onde o animal é um predador, inclusive ele é capaz de predar pequenos peixes, girinos, né, e outros organismos aquáticos. Depois ele vai passar por uma metamorfose, chegar até um indivíduo adulto, né, um adulto voador, alado voador, que vai se acasalar, depositar os ovos na água novamente e dar origem ao ciclo de vida. Né? Então, são exemplos clássicos de holometabolia, ou seja, metamorfose completa em insetos. Né? Aqui a gente tem outros exemplos, né, das moscas, aqui a famosa drosófila, né, a mosca das frutas. A gente tem aqui a fase larval, a fase larval vai dar origem a uma pupa, né, e a pupa da pupa eclodirá, então, os insetos adultos. Né? Então, isso aqui é um outro exemplo de metamorfose completa. Né? Bem, falamos ali atrás nos parasitas, né? E o parasitismo é uma adaptação muito interessante, ocorrida em diversos grupos ao longo da evolução dos animais. E uma coisa bem interessante com relação aos parasitas tange especificamente o processo reprodutivo. Né? Por quê, pessoal? Porque o parasita é aquele organismo que vai ter como ambiente o corpo do seu hospedeiro. Né? Ele não vai ter uma vida livre, uma vida parasitária. Nesses casos, então, a maior parte do investimento energético, metabólico desse organismo vai ser para o processo de reprodução, para assegurar a continuidade da sua existência, que é a razão de ser da maioria dos organismos vivos, né? Exceto a nossa, infelizmente. Né? Então, nós temos, então, no caso dos parasitas, casos em que a maior parte do corpo do organismo é ocupada pelo aparelho reprodutor. Né? Muitos parasitas têm um aparelho, um sistema digestório muito rudimentar, órgãos sensoriais muito rudimentares, consequentemente, o sistema nervoso, que em muitos casos não passa de um plexo de células nervosas, de neurônios, não existe um gânglio nervoso, né? Sistema muscular, às vezes, muito rudimentar. Então, a maior parte do corpo, do organismo, é aparelho reprodutor. Ele é literalmente uma máquina de reprodução. Isso a gente vê muito, não só em nematóides, mas também aqui no caso desses plateumintos, né, os trematóides, os testóides, a famosa tênia. Né? Se nós analisarmos a anatomia desses organismos, veremos que a grande parte do corpo deles é constituído por sistema reprodutivo. Né? Muitas vezes são hermafroditas, né, no caso das tênias aqui. Né? E se nós compararmos com outros animais de vida livre, nós veremos que as gônadas, o aparelho reprodutor, ele ocupa uma pequena parte apenas do corpo. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, né,
Os mamíferos, né, um útero feminino é um órgão muito pequeno, ele vai tornar-se maior por conta do desenvolvimento do filhote, né, da criança, no caso dos humanos, mas ele é um órgão muito pequeno, né? As nossas gônadas também são muito pequenas, né? Mas em animais parasitários isso é diferente, né? Então vejam que a proporção de gônada, o que eu quero dizer com isso, né? A estrutura, complexidade, as estratégias reprodutivas vão variar muito conforme o ambiente, né? O tipo de vida que esse animal tem. Em animais parasitários, isso é muito importante, né, para assegurar o desenvolvimento do organismo. Tá? Então, essa aí era a ideia da aula de hoje. Passar para vocês algumas, algumas ideias sobre reprodução e ciclo de vida, tá, dos animais. E também queria conversar para vocês, conforme o interesse de vocês, as dúvidas que vocês têm, sobre, não só dessa aula, como de aulas anteriores, né? Já visando a nossa tarefa avaliativa da semana que vem. Tá? Então, abro aqui para vocês perguntarem, opinarem.